Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome: Se alguém me servir, o Pai o honrará. A graça de Deus é um evangelho, amado, que Deus entregou ao apóstolo Paulo e nos dias atuais tem nos dado sabedoria para falar com ousadia e com intrepidez do evangelho da graça de Deus para todos os irmãos, porque muitos cristãos precisam ouvir a palavra da graça, porque a religião, amado, ela estragou muitos cristãos, muitos adoradores de Deus, muitos que têm sede de querer aprender de Deus. A religião estragou muito as pessoas, os tornando pessoas que se aproximam de Deus porque precisa de um milagre, porque precisa de uma resposta, porque precisa de uma cura, de um milagre. E a graça de Deus vai te mostrar que nós não temos que se achegar a Deus dessa forma, porque precisamos. Deus, ele espera muito mais de nossas vidas, e o Evangelho da Graça revela para todos nós de que forma que ele quer que venhamos o servir. Então essa mensagem é muito importante. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Foram essas as palavras do Senhor Jesus Cristo no livro histórico de João, capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Essas foram as palavras do Senhor Jesus. Se alguém me servir, o Pai honrará. Alguma coisa precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. Para poder servir a Deus, precisamos estar em espírito. Se eu me aproximo de Deus, porque eu preciso do socorro dele, porque eu preciso de uma resposta, porque já estou cansado do meu sofrimento, dos meus flagelos, você está se aproximando dele por interesse, porque você quer alguma coisa, alguma resposta da parte dele. E a graça de Deus vai te mostrar nessa mensagem que por mais que venhamos precisar de Deus, do seu socorro, de algum milagre em nossa vida, temos que ter sabedoria de como devemos nos apresentar diante dele. E a graça de Deus nessa mensagem te revela, amado, qual é a forma que nós temos que servi-lo, para depois ser honrado, para depois ser servido. E para servir a Deus, algum fruto espiritual temos que apresentar diante dele. Não podemos nos apresentar diante do nosso Criador frio ou interesseiro. Diante dele, não. Ou seja, uma vida vazia, sem nenhum fruto espiritual, sem compromisso. Temos que ter compromisso com Deus. Temos que nos apresentar diante dele com sincero coração, em querer aprender dele, em querer que ele nos ensine os seus decretos, como sempre Davi disse nos seus salmos, que sempre queria aprender de Deus.
me ensina os teus decretos. Foram as palavras de Davi. E hoje a graça de Deus apresenta para você como que você deve se apresentar diante de Deus para que você tenha uma vida honrada. E mais para frente, a palavra vai nos aperfeiçoando para que venhamos nos descontaminar do ensino religioso que um dia recebemos. Muitos querem ser honrados por Deus, mas não têm apresentado nada, muito menos o se dar para ser usado na sua obra, ou semear o seu tempo em um dia de domingo estar conosco reunido na igreja. Muitos querem ser honrados por Deus, querem receber resposta da parte de Deus, mas não querem semear o seu tempo. Ultimamente, as pessoas arrumam tempo para tudo em sua vida, para um passeio, para uma viagem, para estar com os amigos, em uma festa, em um evento. Mas o principal evento da vida, que é a comunhão com Deus, em contato com a sua palavra, muitos não querem semear esse tempo. Muitos não querem semear o tempo, um pouco do tempo da sua vida, para congregar, ou meditar na palavra, ou ouvir uma mensagem, uma pregação da graça de Deus. Pergunto eu, como se cumprirá as palavras de Cristo, que o Pai vai honrar, se muitos têm tempo para tudo nessa vida? Para trabalhar, para cuidar da casa, para estudar, mas para meditar, para separar um tempo, para aprender de Deus, muitos encontram dificuldades em reservar um tempo para honrar a Deus, para servir. E muitos querem ter sua vida toda resolvida, mas não tem tempo para Deus. E quando Deus procura fruto nesta vida, não encontra nada, mas quer se relacionar com Deus de forma fria e interesseira. E é o que mais existe por aí afora. Pessoas com esse comportamento têm se apresentado diante de Deus de forma fria e interesseira. Ser honrado por Deus, amado, requer renúncia, e nem todos estão aptos para isso. Ninguém quer renunciar ao seu tempo de bebedice, de baladas, de vícios. Muitos não querem renunciar a isso, mas querem ser honradas por Deus. Mas a graça de Deus é clara, amado de Deus. Não tem outro caminho para ser honrado por Deus, porque é o que Deus diz em sua palavra, em Lucas capítulo 9, verso 23. É importante também lermos essa evidência. Lucas capítulo 9, verso 23. E assim diz: dizia a todos, Jesus, trazendo as palavras celestial, os ensinos que ele aprendeu de Deus, dizia a todos, Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz, amado, é os sofrimentos. Não podemos ser servos de Deus só quando tudo está bem. Existe o dia mau, existe o dia difícil, existem os desafios, existem as lutas, existem as perseguições, existe até alguns momentos em que o nosso corpo pode estar enfermo e devemos ser determinados para servir a Deus nesses momentos. Isso me fez lembrar de Jó. Com o corpo mesmo em lepra, ele disse: não havemos de honrar a Deus também nesse momento? Ou haveríamos de honrar a Ele somente quando tudo está bem? Então, Jó mesmo
enfermo glorificou e exaltou o nome de Deus. Isso é pegar a sua cruz e seguir a Ele, a Cristo. Então está claro nessa evidência. Se alguém quer ser honrado por Deus, tem que negar a si mesmo para poder servir. Temos que ter foco e determinação. Algum fruto temos que ter para poder servi-lo, para podermos negarmos a nós mesmos. Como disse antes, muitas pessoas se aproximam de Deus pela dor, ou necessidade, ou por interesse mesmo. Alguns, amados, são até atendidos por conta do amor de Deus que é grande, porque Ele é fiel na sua palavra, que diz, como está descrito lá em Mateus capítulo 5, verso 45, Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mas uma vida honrada por Deus já é outro assunto. Um milagre aqui, outro ali, Deus até realiza sobre os maus, até permite, até concede, mas uma vida honrada, de verdade, é muito mais superior. Como Deus mesmo diz também, lá em Malaquias capítulo 3, verso 18. Outra vez vereis a diferença do que serve e o que não serve. Haverá uma diferença muito grande. Não é também o que diz o livro de Salmos, capítulo 91? E é importante nós lermos essa evidência, porque, como disse antes, a graça de Deus nos educa para que venhamos servir a Deus com os frutos do Espírito, em especial o fruto amor, porque é esse o fruto que as igrejas religiosas não ensinam as ovelhas a ter, a possuir. Porque se eu convido, se o meu convite persiste para que a ovelha venha para a casa de Deus por conta de um milagre, por conta de uma bênção, por conta de uma cura, por conta de uma transformação na vida financeira, eu não estou ensinando essa ovelha a amar a Deus. Porque quem ama já não é por interesse. Quem ama se dá, se entrega, oferece o seu tempo. Não é isso que a religião faz. A religião tornou muitos cristãos, como eu disse antes, interesseiro, sem executar o fruto principal para poder servir a Deus, o amor. E a graça de Deus quer que isso seja restaurado no coração das ovelhas de Cristo, que foram enganadas pelo pastor religioso, enganadas e conduzidas a viver um relacionamento frio e interesseiro para com Deus. E vamos à leitura de Salmos, amado. É importante destacarmos esse fruto, o amor, porque para servir a Deus temos que estar com esse fruto ativado. Salmos capítulo 91, verso 1. E assim diz, eleitos de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. Mas esse serviço, ele tem que ser acompanhado com amor. Isso me fez lembrar de Pedro, né? Senhor, temos deixado tudo, casas, esposas, filhos, por amor de Ti. E Jesus responde: não há quem tenha deixado casa, pais, mães ou filho ou campos, por amor de mim, não receberá no presente século cêntuplo de tudo. E veja que os discípulos de Jesus Cristo o serviam com amor. Tanto é que
o próprio Senhor Jesus Cristo, em certo momento, falam para os seus discípulos: até agora nada tendes pedido, pedi e dá-se-vos-á. Então veja, tanto tempo os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam com Ele, servindo, o acompanhando, mas nada haviam pedido. Isso é amor, amados de Deus. Bem diferente do que a igreja religiosa ensina. Primeiramente, venha buscar a bênção, a cura e o milagre. Esse é o propósito deles principal nos seus chamados. Não é que nós não podemos pedir a Deus para que Ele venha intervir através do serviço dos seus anjos ministrando a nosso favor. Nós podemos pedir sim, porque Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Mas esse pedir, esse bater na porta é com amor, amando a Deus, fazendo Ele ou não, respondendo Ele ou não, e no tempo oportuno, se assim for da sua vontade de nos responder, Ele vai responder. Mas Jesus disse: bate na porta, pede e abre-se-vos-á. Então Deus, Ele é inteligente, Ele é soberano, Ele sonda os nossos corações. Por isso é importante essa leitura de Salmos, capítulo 91, para que você entenda que o nosso relacionamento maior com Deus, independente das bênçãos, dos milagres que Ele pode nos conceder, é o amor, porque assim diz Salmos capítulo 91, verso 14: porque a mim se apegou com amor. Então esse servir a Deus, servir a Cristo, tem que ser por amor, não como uma obrigação. Estar na igreja não pode ser um fardo, semear o seu tempo não pode ser um fardo. Você está na igreja e ao mesmo tempo está pensando nas coisas lá de fora da vida, pensando num parente, pensando num passeio. Quando estivermos na casa de Deus, estejamos ali de todo o coração para querer amar a Deus, querer aprender, querer louvar, o adorar, querer estar envolvido com a sua palavra e com a mente bem distante das coisas desse mundo. Embora a gente tenha uma mente carnal que milita, para que a gente não venha estar focado na casa de Deus, mas essa mensagem vai nos aperfeiçoando em nome de Jesus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Ou seja, como Jesus disse, pegue a sua cruz e siga-me. Então Deus diz aqui: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, honrado, uma vida glorificada, uma vida honrada. Esse é o passo, amado, para servir a Deus. Algum fruto espiritual a gente tem que ter, em especial o amor, o nosso tempo, a nossa perseverança, a nossa dedicação, o nosso querer aprender, como o Evangelho diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos uns aos outros. Então é isso. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Primeiramente, esse fruto amor é essencial para você servir a Deus. Então quem vive esse amor servindo a Deus não se preocupa com o tempo das respostas das orações, mas Deus nos ensina: batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede recebe. Mas tudo isso, amado, com amor no coração, respeitando a Deus, o amando, fazendo Ele ou não. Mas a promessa é certa: se alguém o servir, será honrado. E aqui eu me despeço de você, abençoado de Deus, anjo eleito, mais que vencedor em Cristo Jesus. Agradeço pela sua companhia e recebo você frutificando para Deus, servindo com o seu tempo, com o seu amor, com o seu carinho, sua atenção,
e com a sua perseverança, congregamos juntamente conosco. Assim eu declaro e recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Até mais. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.